Fala, gurizada! Tá começando mais um Chá Comigo! Será que existe lugar pra mim na igreja? Eu uso umas roupas meio descoladas, falo umas gírias, tenho um alargador e tatuagem. E sabe, eu não vejo gente na igreja como eu. Será mesmo que Deus pode me aceitar? Bora lá então, pegue sua Bíblia, abre aí em Mateus 9:9. Ao passar, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele levantou e seguiu-o. Depois, enquanto estavam à mesa da casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-lhe à mesa, junto com Jesus e os seus discípulos. Então, esse evangelho de Mateus que nós lemos é sobre o chamado de Mateus, é sobre quando Deus chama Mateus. Só que a grande questão aqui é o que chama mais atenção na vida de Mateus. Mateus está lá trabalhando. E eu não sei se você sabe o que significa ser um publicano, mas publicano significa ser um coletor de impostos. Naquela época, então, existiam os impostos que o rei colocava sobre o povo. É basicamente como acontece hoje, só que um pouco diferente, porque além dos impostos que o rei colocava sobre o povo, tinha os impostos que os publicanos colocavam em cima dos impostos que o rei colocava. Deu para entender? Então, era imposto em cima de imposto. Como assim, Ana? Vamos dizer que o rei cobrava 50 denários do povo. O publicano poderia colocar o valor que ele quisesse em cima daquele imposto. Então, por exemplo, Mateus poderia cobrar 100 denários do povo, ficar com 50 para ele e dar 50 para o rei. Porque afinal, era o publicano que escolhia quanto que ele ia colocar de juros em cima daquele imposto. Por isso, naquela época, os publicanos eram muito odiados pelo povo por serem desonestos. E aí, a cena que nós vemos agora é que Jesus aparece no meio dessa treta toda. Mateus está lá trabalhando, sendo desonesto, e Jesus aparece e chama Mateus para seguir Jesus. E aí depois ainda dá mais treta, porque Jesus, além de chamar um pecador desonesto, ele vai lá e senta à mesa junto com os seus discípulos, junto com aquele que era os faixas de Jesus. Eles sentam à mesa com outros publicanos, outros desonestos. E aí, nesse rolê todo, chega um fariseu, um mestre da lei lá, e diz: como pode o mestre de vocês se sentar junto com essas pessoas desonestas, com esses pecadores? E aí Jesus vai dizer na palavra dele que não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes, e que ele não vem para aqueles que são sãos, mas sim para os doentes. Ou seja, Jesus ele não vem para aqueles que são cheios da lei, mas sim para os pecadores, para aqueles que são desonestos. Jesus ele vem para os piores, e isso ele afirma na palavra dele. Então se liga só, Jesus ele não procura aquelas pessoas certinhas, os imaculados, aqueles que sabem de tudo, os que sabem todos os documentos da igreja de cor, aqueles que já leram a Bíblia 5 vezes. Não, Jesus não está procurando somente essas pessoas. Pelo contrário, Jesus está chamando todos, principalmente aqueles mais pecadores, ou seja, eu e você. O que eu quero falar para você hoje é que existe espaço na igreja para você do jeito que você é. E o Papa Francisco vai nos dizer recentemente na Jornada Mundial da Juventude desse ano, lá em Lisboa, em uma de suas homilias, o Papa Francisco diz o seguinte: "Estou feliz por ouvir o barulho agradável que fazeis e por poder deixar-me contagiar pela vossa alegria. Não estais aqui por acaso, o Senhor chamou-vos, não apenas neste dia, mas desde o início das vossas vidas. Chamou-nos a todos desde o início da vida, chamou-nos pelo nome. Amigos, gostaria de ser claro convosco, que sois alérgicos à falsidade e às palavras vazias. Na igreja há lugar para todos. Uma coisa muito interessante, Deus ama de surpresa.
não está programado. O amor de Deus é uma surpresa. Surpreende sempre, está sempre surpreender-nos, surpreendendo-nos, afirma o Papa Francisco, para aquele tanto de jovem, para aquela igreja jovem que está reunida lá em Lisboa. O Papa Francisco afirma que há lugar para todos dentro da igreja. Jesus chama a todos, Jesus chama os pecadores serem transformados pela bondade dele e então serem transformados em discípulos, assim como uma vez Jesus chamou o pecador Mateus e transformou-o em discípulo dele. E aí São Paulo vai nos dizer na primeira carta de Coríntios 1:26 o seguinte: de fato, irmãos, reparai em vós mesmos quando foram chamados. Não há entre vós muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos de família nobre. Ou seja, São Paulo está falando que Jesus não chamou os sábios, Jesus não chamou os mais ricos, Jesus não chamou os melhores. E aí o Papa Francisco continua dizendo lá na Jornada Mundial o seguinte: Deus ama-nos tal como somos, não como gostaria de ser ou como a sociedade gostaria que fôssemos, tal como somos. Ele ama-nos com os defeitos que temos, com as limitações que temos e com o desejo que temos de avançar na vida. Deus ama-nos assim. Cara, Papa Francisco, a igreja, a palavra de Deus está afirmando que você não precisa ser diferente para ser de Deus. Você não precisa usar um terninho e andar com a Bíblia debaixo do braço. Você não precisa saber a palavra de Deus de cor. Você não precisa parar de falar gíria. Você não precisa parar de usar roupa descolada para ser de Deus. A grande questão é que para você ser de Deus, você só precisa querer a santidade, querer ser santo e aí trazer a santidade para dentro de toda essa sua realidade. Cara, você não precisa mudar o seu jeito de falar para ser de Deus. Basta você santificar o jeito que você fala. Basta você santificar o jeito que você se veste. Basta você santificar o jeito que você pensa. Claro que você não pode continuar no pecado que você tem hoje, você precisa querer lutar por isso e mudar essa sua realidade de pecado, mas você não precisa mudar quem você é, a sua essência, para ser aceito dentro da igreja. A igreja te aceita do jeito que tu é, do jeito que Deus te fez. Mano, não tenha medo de responder o chamado que Jesus te faz. Se Jesus está te chamando, Ele não quer que você vista um terninho, fique todo arrumadinho agora, só porque Ele começou a te chamar. Não, se Jesus está te chamando agora, presta atenção nisso. Jesus está te chamando do jeito que você é. Não precisa mudar as coisas agora, de uma hora para outra. Você precisa ter uma mudança de mentalidade, uma metanoia que se chama, ou seja, a mentalidade de pecado antes, agora precisa virar uma mentalidade de santidade. E aí você vai entender que Jesus te chamou do jeito que você é, no estilo que você tem, do jeito que você fala, do jeitinho que você é. Eu não sei como que você é, mas Jesus te chamou assim. Mas Jesus está te chamando para mudar a sua mentalidade, ter essa metanoia. Gurizada, é isso. Se Jesus está te chamando, vem ter uma metanoia junto com Ele e vem viver dessa loucura que se chama Jesus Cristo. O meu chá está terminando, o chá comigo dessa semana também. Se você ficou com uma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu te espero semana que vem, às 4 horas da tarde, para de novo tomar um chá comigo.